glorificado e exaltado seja a presença do nosso Senhor. Amém? Amados, vamos iniciar nossa escola de profetas nessa noite especial, mais uma vez entregando ao Senhor Jesus Cristo a nossa vida e, como diz a leitura, para termos uma nova vida em Cristo. Amém? Então vamos orar. Eu quero aproveitar esse momento, convidar aqui o diácono Luiz para estar orando e entregando ao Senhor esse momento. Pega o microfone. Vamos orar. Glorioso Deus, ainda bem que eu sou prevenido. Eu já deixei as luzes aqui. Eu falei, se falhar, está na minha frente, né? É o que eu tento ensinar, né? Pode até não funcionar, mas pelo menos eu tento, né? Ser prevenido. glorioso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nos dou glória, Pai, por estar aqui mais uma vez reunido em Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, que o Senhor possa, Pai, abrir as nossas mentes, para que possamos dessa forma, Pai, estarmos adquirindo e absorvendo a Sua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer as nossas almas, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa verdadeiramente, Pai, estar entrando com providência em nossas vidas. Ó meu Deus, mais uma vez eu te agradeço e te dou glória por todas as bênçãos, por todos os milagres que o Senhor tem feito. Porque só no fato da gente estar aqui na Tua presença já é um milagre. Assim, eu vos dou glória e vos agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia ou a revista que você está, mas também vamos tentar utilizar a Bíblia em Romanos capítulo 12. Você já vai preparar aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, e vamos fazer a leitura devocional, aquela que vai nos dar dimensão daquilo que o Senhor há de falar em nosso coração. Então diga comigo, a nova vida em Cristo. O textual da lição diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Parece que é uma jesuicidência, nós falamos um pouco disso ontem. Verdade prática. A nova vida em Cristo consiste em viver fervorosamente a vitória da cruz. Amém? Vamos ler então o texto, que é a leitura bíblica. Eu não sei se minha tradução estará um pouco diferente da sua, mas no contexto falaremos a mesma coisa. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Por isso, pela graça que nos foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós
tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e a cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apegue-se o que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem hospitalidade, abençoem aqueles que te perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém? Essa palavra ela é linda, ela passou um pouco do que até a lição nos concede, mas eu achei importante nós ultrapassarmos, né? Entrarmos aqui um pouco mais. Gabi, aumenta um pouco lá os botões vermelhos do master, são os brancos, tá? Aumenta todos os dois, que está muito baixo. Então eu gostaria de nós entrarmos dentro vamos entrar dentro do conceito, e eu queria muito que a gente pudesse dissertar no nosso entendimento. São só os brancos, tá, Gabi? São só os brancos. Isso. Muito bem, pode mais. Aí, tá ótimo. Não, foi demais. Ei, glória a Deus. Foi demais. Ei, não, aumenta. Ei, não, aumenta. Tá? Tá bom. Ei, tá bom, não, mas tá bom. Vamos, diante dessa palavra, aprendermos o que nós já deveríamos saber. Na verdade, a gente vai aprender o que a gente deveria saber. É o que muitas vezes eu olho para a igreja e vejo que a igreja, no contexto geral, ainda não aprendeu o que já deveria saber desde o princípio. Então, portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos ter uma dimensão daquilo que ele representa no reino espiritual. Primeiro que nós vamos reanimar o que falamos ontem, né, diante desse texto. Espero que todos não tenham esquecido, né? Ele está falando a nós, o apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele está dizendo que pelas misericórdias de Deus, ou seja, praticamente a gente observa o apóstolo Paulo, né, de uma forma discreta, eu não sei, ou clara, mas olha que interessante. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. O que você entende que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Qual deve ser o sentimento dele aqui? O que você
na sua percepção, se alguém diz assim para você: irmãos, pelas misericórdias de Deus, por favor, irmãos, o que você acha que ele estava tentando dizer aqui com essa palavra? O que você imagina? O que devia estar por trás dessa palavra, né? desse texto, desse sacrifício que ele está tentando fazer a igreja aprender e a entender? Vamos lá, vamos botar essa cabecinha para pensar? Vamos lá. Washington. O senhor me falou assim, misericórdia. Como é que é? Eu acho que, assim, eu entendi que ele está preocupado. Ele está preocupado, né? É uma preocupação. Deu a entender que ele estava preocupado em despertar a pessoa, gente. Então, na sua opinião, Tati, ele quando... Apesar de que eu dei praticamente a cola, né? Eu dei praticamente a cola, mas vamos lá. O que mais? O que a gente entende disso aí? Despertamento. Então, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Na sua tradução aí, está dizendo isso. Irmão, é tão sério isso, e a gente lê esse texto, lê, e continua sem entender, né? O apóstolo Paulo praticamente está se humilhando aqui. Ele não está pedindo, não, ele está se humilhando mesmo. Ele praticamente está demonstrando a insatisfação e, ao mesmo tempo, ele tá fazendo como muitas vezes nós pastores fazemos. E é o que mais nós fazemos. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, faz isso não. Por favor, meu irmão, pelas misericórdias de Deus. Eu queria que você pudesse absorver o sentimento do apóstolo Paulo aqui. Porque você lê o texto e você acha muito lindo. Só que por trás desse texto, eu vejo uma dor imensa, uma insatisfação. Ao mesmo tempo que ele está falando de algo glorioso, para quem vai ter uma nova vida em Cristo, na verdade ele está falando isso porque ele está vendo pessoas que estão com uma nova ou com uma velha vida em Cristo. O que você acha? O que você acha, Luiz? A velha? O que vocês acham? É velha ou nova? Velha, não é velha? Engraçado. Eles deveriam viver a nova, mas continuavam vivendo a velha. Ele está pedindo pela misericórdia, né? Você está começando a entender a dimensão do que o apóstolo Paulo está dizendo nesse exato momento? Olha que dor do apóstolo Paulo para ele chegar a dizer isso, ou ele expressar isso. De vez em quando, como às vezes a gente pede assim, irmãos, olha só, quero pedir, irmãos, com carinho, não falte o culto, né? Irmãos, venha segunda-feira estudar. Irmão, pelo amor de Deus, olha, essa segunda-feira tem algo de Deus que eu preciso falar. Irmão, pela compaixão de Deus, eu te pergunto, metade falta. Parece que é o dia que mais eu peço, eu já reparei isso. Parece que é o dia que mais quando eu fico quieto vem todo mundo, mas quando eu peço parece que o diabo entra e age de uma forma terrível. Eita experiênciazinha desagradável essa. E não é só eu não estou sozinho nisso não. Acho que a maioria dos homens de Deus, parece que quanto mais eles pedem, menos se faz. Parece, eu vou fazer só de pirraça, só de raiva. Só porque ele pediu eu não vou no culto. Aí todo mundo naquele dia dá dor de barriga, naquele dia o carro enguiça, fura o pneu na garagem. É uma maravilha, né? Eu acho que é o medo do cajado. Será que é o medo do cajado? Eu acho que é sem vergonhice mesmo. Seu pneu furou ontem, né? Não tem desculpa. E tá aí, ó. Né? O que vocês acham que é? O que será isso, gente? Por que às vezes, quando o líder ele chega a essa dimensão, praticamente se humilhar diante da igreja,
e a igreja não responde. O que vocês acham? Eu queria ouvir de vocês. Eu acho que isso é um assunto interessante, porque eu não posso falar por vocês. Eu preciso ouvir de vocês o que você acha que pode ser. Por que essas coisas podem acontecer? Para Yuri que chegou aqui agora, eu fiz um adendo. Vou ler de novo para você. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Parei aqui. Que ofereçam, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Mas eu parei aqui nesse ponto. Portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus. O que ele está tentando dizer com isso? O que ele está fazendo nesse pedido? Será que ele está muito alegre, ou ele está muito preocupado? E o porquê que ele está preocupado? E por que essas coisas acontecem, às vezes, no nosso meio? Não é só aqui, em muitos outros lugares. O que passa na cabeça? Então eu queria que vocês falassem. Eu acho que a gente tem que aprender a quem sabe, quando ouvir o líder falar, irmãos, pelo amor de Deus, porque aqui é essa visão que eu tenho, ele está se humilhando, pelas misericórdias de Deus. Ele praticamente só faltou se ajoelhar e dizer: você quer que eu ande e beije os teus pés para você vir um culto? O que vocês acham disso? Vamos lá, quero discutir esse assunto aí. Vamos lá, Luiz, começa por você. Joguei a bola. Mas eu estou aqui observando vocês falarem, e existe alguns pormenores dentro de tudo que alguns falaram, muito importante, mas essa é uma fábula ou uma desculpa que nós às vezes criamos ou falamos para tentar encobrir a verdadeira causa. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. O anjo da igreja, ele pode até parecer burro, ignorante, distraído. Ele pode parecer. O anjo da igreja, em alguns momentos, ele vai parecer tudo isso. Ele não prestou atenção, ele não sabe, ou enrolei ele. Felizmente tem gente por aí que acha isso do seu pastor. Triste é ele, Infeliz é ele em pensar isso. Então, quando eu fiz a pergunta e disse para vocês, o que vocês acham? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, ou na outra tradução, rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês façam alguma coisa. Irmão, se tem uma coisa que um ser inteligente sabe identificar, é quando há vontade e quando não há vontade. Então, assim, foram dadas, teve algumas definições muito positivas, e outras eu vejo também um posicionamento imposto ao longo dos anos, e que serve de desculpa, serve de calço. Sabe aquele negócio quando está meio capenga e você pega e mete um calço para ficar legal, para ninguém perceber que o negócio está... Mas é um calço, porque se tirar o calço, o negócio cai. Às vezes tem as nossas mesas, nossas cadeiras, nossos sofás, Sofá é danado que quando quebra um pé a gente mete um calço embaixo, mete um tijolo, Não é indicado, mas isso acontece. A nossa cama, às vezes está em desnível, Quando algo está em desnível, o que a gente faz? A gente mete um calçozinho. Mas se está em desnível, tem alguma coisa errada. Ou a mesa está torta, ou o chão está torto. Quando a mesa está torta, fica mais fácil. E quando o chão está torto? Então aí a gente vai ter que avaliar o seguinte: o que é que está em desnível? É o chão ou é a mesa? A mesa é mais fácil resolver. E o chão? A gente vai ter que quebrar. Então quando a gente olha para isso, e aí eu estou fazendo uma alegoria, ninguém quer quebrar o chão. Que quebrar o chão sai mais caro. Quebrar o chão vai dar mais trabalho. Para quebrar o chão vai ter que tirar a mesa.
Porque se você deixar a mesa, você estraga a mesa, né? Ou seja, tem coisas na nossa vida que tem mais e menos valor. No contexto pode ser a mesa cara que for, né? Se o chão está desnivelado, não tem jeito. Se você quiser acertar e não ter, porque um chão desnivelado, para tudo, até para colocar um piso na parede já não vai dar certo. Se você subir um piso na parede com o chão desnivelado, você consegue acertar ele lá, mas quando chegar no final, ele está com meio centímetro lá, mas quando chegar no final, está com quase 2, 3 dedos. Sim ou não? Quem entende obra sabe o que eu estou falando. O desnível só é válido quando você faz ele de propósito. Porque aí você programou o desnível para que ele sirva. Então, para que dê certo lá na frente. Então tem coisas que são desníveis, mas que não podem ser por relaxamento, e sim proposital. Não, eu deixei o desnível porque eu preciso ter uma caída de água. Mas você é consciente. Não, ó, eu estou fazendo isso aqui, mas eu sei o que eu estou fazendo. O que acontece na maioria das vezes é que a gente não sabe o que está fazendo, faz de qualquer jeito, o chão fica desnivelado, e tudo que você botar naquele chão não vai dar certo. Se comprar um armário, né, dessas casas pré-moldada, né, móvel pré-moldado, eu ia falar o nome da casa, mas não vou fazer propaganda, né? Esses móveis que você compra, que é o seguinte: monta uma vez, se desmontar de novo, ora a Deus para ver se ele vai funcionar novamente. Porque se trocar, não precisa nem muito, é só arrastar ele. Aí você arrasta ele, você tira da direita na mesma parede, não precisa tirar de lugar não, hein? Não é nem mover para o outro lado não, é só arrastar de um lado para o outro, que o chão desnivelado faz assim com a porta, ó. Pronto, já torceu, estava retinho, torceu, já era, aquele móvel já não presta mais. E aí por que eu estou falando isso? Porque essa é a realidade, né? É a realidade da igreja, né, do Senhor. Eu fico rindo, gente, porque eu acho mó barato. Porque eu acho que nesse momento eu prefiro rir do que chorar, porque a vontade que eu tenho de chorar, eu fico rindo. Porque a gente é tão inteligente, é tão sábio, é tão perspicaz, mas é incapaz de perceber detalhes como este. Qualquer um na sua casa, quando vê um pedreiro, o cara não tem nada de obra, mas se você olhar a parede, essa parede está torta. Tem que ser muito ruim para não enxergar uma parede torta, irmão. Até você que nunca pregou um prego na parede, se você olhar uma parede torta, você sabe que está torta. Se você vê um cara botar um azulejo meio barro, meio tijolo, você sabe que está fora. Sabe ou não sabe? Você não precisa entender. Então nós sabemos, e não precisamos saber mexer. A gente sabe que está errado. É por isso que o mundo lá fora, quando olha para nós, ele tem uma régua de medição exata. Ele não precisa nem saber o que acontece aqui dentro, mas quando ele olha para mim, olha para você, ele sabe que está torto. Ele sabe que está torto. Ele sabe que o azulejo, ou o piso, ele está desnivelado. Ou que ele foi obrigado a ser... Ele vem certinho na medida, mas chega lá embaixo, ele sabe que teve que passar uma maquita para acertar. Só que quando você olha, acabou com a parede. Se é uma pessoa detalhista, eu fico imaginando aqui a Elizabeth, que a Elizabeth tem cara de ser chata com obra. Ela gosta de, o negócio tá ali perfeitinha, ali enjoada, né? Sua avó, não, né? Minha sogra, ixi, né? Que ela não nos ouça. Ela mudou o quê? 5 pedreiros lá. 5 pedreiros para fazer uma escada, né? Mas por quê? Porque ela não faz, mas sabe quando está errado. E às vezes as pessoas, é por isso que essa régua de medição ela é ruim, e ao mesmo tempo ela nos mostra que nós temos que não permitir que as pessoas
e enxerguem as nossas imperfeições, os nossos desníveis. Você está entendendo isso? Quando nós permitimos isso, a gente vai ser obrigado a levar uma vida de caos. Tudo na nossa vida vai ter que ter caos. O armário, enfia um caos. A cama, enfia um caos. E eu tenho que tampar isso. Ih, rapaz, logo aqui que cortou esse azulejo, essa parede ficou ridícula, mas não vou quebrar isso de novo, não. Não tenho dinheiro, não posso fazer. O que a gente faz? Dá um jeito. A mulher inventa logo uma cortina, né? A mulher inventa o armário, bota na frente, do tipo, vou esconder a imperfeição, mas não adianta. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai ver. Vai ou não vai? Eu sou mestre para ir furar a parede e achar o cano. Aí, que maravilha. Perfeito você. É? Essa mudança foi doida. Aí, olha, gente, tem uma experiência que eu nunca quero ter na minha vida. Essa experiência de você furar a parede e encontrar o cano. Eu falei, né? Tem que ser aquilo. Aí eu olhei e falei, não é possível, o cano não passa aqui não. Ou já era. Certinho mesmo. Mas por quê? Porque você não conhece a obra. Você não conhece, ou você pelo menos acha. Na nossa vida, o acho é só para aquele que não tem Deus. Aí, para esses, eu abro, vamos dizer assim, um desconto. Porque ele pode achar, ele não tem Deus na vida dele, que o orienta, que o dá direção, que fale com ele, que mostre. Agora nós que temos Deus, gente, nós que estamos nessa lição, uma nova vida em Cristo, não dá para a gente ter uma vida com caos. Não dá para a gente querer dar um jeito, sabe? Ah, se tá ruim, irmão, a gente tem que descobrir. Se tá torto, a gente pode até naquele momento dar um jeito para não passar vergonha. Mas depois que acabar, chegar para o anjo da igreja, chegar para o pastor. Sabe aquele momento que você dá aquela corcova no pastor, que eu sei que dá? Ih, rapaz, vou dar aquela enrolada básica, porque se eu falar agora, rebenta tudo. Dá aquela corcova básica, né? Que a gente nem sabe. A gente olha para o cabra ou para a cabra, né? E já sacou, mas fica quieto para ver até onde vai a cabrice, né? Mas não, ele vai com o trem torto até morrer. É incapaz de dizer, pô, líder, como é que a gente conserta isso aqui? Como é que a gente bota nível nesse negócio? Ele vai até morrer. Ó, mas é assim de gente que vai até o fim da sua vida com um negócio escondido. Ele chega na casa dele, ó, pastor, vem aí. Aí já arruma uma cortina, né? Vamos esconder isso aqui. Bota debaixo do tapete, não é verdade? Aí aquela frase do debaixo do tapete cai muito bem, né? Não adianta, irmão. Naquele tempo, a gente se distrai, irmão. Olha, se tem um negócio que é real, é um ditado popular. Mentira tem perna curta. É por isso que fica desnivelado, né? É verdade, porque você baseia a tua vida metade na verdade, a outra metade na mentira. Tá desnivelado ou não tá esse negócio? Você pode botar o calço da mentira que for. Quem está entendendo isso? O calço da inverdade, da omissão, ou... Ah, o que tem? Eu não sabia. É mesmo? Eu não sabia que ia dar esse problema todo. Tá, me engano. Morde aqui e vê se sai Coca-Cola. Que sabe. Não falou porque não quis, né? Não relatou porque achou que poderia passar desapercebido. Quando a gente tem dúvida, irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Se bateu a dúvida, é porque tem uma coisa errada. Pode até não ser uma coisa muito errada, mas muito certa não é. Se não é muito certo, é porque algo tá mais para dar errado do que para dar certo. Quem está entendendo isso aqui? Então é uma visão que a gente tem que assimilar para nós. Porque quando o apóstolo ele diz isso aqui, ele está olhando para pessoas desniveladas. E aí, a gente até fala o seguinte: eu tenho vontade de fazer e não faço. Isso ele também falou. O apóstolo Paulo também disse isso, né? Só que
O que mais se aproxima da realidade, pelo incrível que pareça, foi até o que a Tati e o Yuri falou, porque no fundo, exceto as exceções, e a exceção eu não ponho na regra, né? A verdade é que nós criamos desculpas como calço para a gente não cair de vez. Mas a gente tem que ser consciente de que, na verdade, quando a pessoa não vem ou não atende, quando ela não está na exceção, ela está na regra geral. E a regra geral é essa: você usou alguma desculpa para dizer que não viria. Ponto, irmão, acabou. Essa é a realidade. Você não atendeu ao chamado. Aquelas ovelhas não atenderam o chamado do seu líder. E poderiam atender, mas muitas vezes a desculpa era só o caos, porque ela poderia deixar aquilo para daqui a pouco, né? Foi até colocado aqui pelo próprio Luiz: será que vou? Será que não vou? Vou mesmo? Aí pergunta um, doido para que alguém diga: vai não, fica, olha, é até bom que você não vá, sabe por quê? Porque eu estou querendo que você faça um buraco na parede para botar um quadro. Você teve a semana inteira para botar o quadro, mas vai botar na hora do culto. Eu estou cansado de ver isso. E os pastores estão cansados de ver isso. A gente deixa para botar o quadro na hora que não é para botar o quadro. Ah, mas é agora que eu tenho a hora vaga. Qual é a hora vaga? É a hora do culto. Ah, essa hora para você é vaga. Se a hora do culto na nossa vida é a hora vaga, espere o resultado no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Porque a hora que você diz que é vaga, que é a única hora que você pode, porque aquela hora é determinada, porque não é uma hora que varia, é uma hora certa, é um dia certo, não é assim? Geralmente, os cultos não são nos mesmos dias, nos mesmos horários, dependendo de algumas exceções. A exceção eu não ponho. Se alguém disser para mim: poxa, apóstolo, esse dia eu tenho faculdade, eu não posso ir, que eu botei um culto no dia que não era para ir, que ninguém está preparado. Ok, tudo bem, eu vou entender. Agora, o dia do culto, o dia que tem culto nas igrejas, aquelas 2 horas, 2h30, vamos botar 3 horas, porque entre você sair de casa e chegar, vamos colocar 3 horas, um período de 3 horas. Aquelas 3 horas, se você considerar as suas 3 horas, da sua segunda, da sua quarta, do seu domingo, ou de quem tem culto terça, ou de quem tem culto quinta, de quem tem culto domingo, mais cedo ou mais tarde, se você considerar aquele horário perfeito como um horário vago, você está abrindo realmente algo muito vago. Você está abrindo uma lacuna para o diabo entrar e brincar com você. Porque a única hora que você tem de recarregar as suas baterias espirituais, olha, eu admiro muito, sabe quem? A Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus, admiro a Igreja da Graça, de repente outras aí que eu posso não saber, mas que tem um culto todos os dias. Tem culto todo dia. Porque aí a pessoa, quando tem um problema naquele dia, no outro dia ela sabe que tem culto. Ou tem, muito bem lembrado, tem culto o dia inteiro. Claro, cada um tem uma estrutura, cada um pode fazer, cada um montou a igreja conforme a visão do líder. O líder achou que tinha que ser assim, ótimo. Mas não é geral, isso não é em todas as igrejas. Imagina, se a sua igreja não te dá essa abertura, então, meu irmão, se você só tem uma terça, só tem uma quinta, só tem uma segunda, só tem uma quarta, ou só tem uma sexta, só tem um domingo, se você naquele dia abre a sua agenda para colocar um quadro na parede, cuidado, porque o dia que você precisar que Deus te abençoe, ele também pode estar com a agenda cheia. Você entende o que eu estou falando? Porque ele é maravilhoso, porém, ele observa as nossas atitudes. E o nosso cansaço não é desculpa. A nossa vida difícil não é desculpa. Nada disso é desculpa. Por que não é desculpa?
Porque isso faz parte da vida. Se você estivesse cansado, você não tinha que trabalhar? Se você estivesse cansado e o passeio fosse muito bom, você não ia? Nós iríamos, irmãos. Nós não nos privamos daquilo que nos traz prazer. Diga comigo, eu não me privo daquilo que me traz prazer ou que me é extremamente importante. Para passear é extremamente prazeroso, você vai. Trabalhar é extremamente importante, você vai. Aonde ficou o reino de Deus aí nessa conversa? De que lado ele está? Ele está do lado prazeroso ou está do lado mais importante? Agora não tem coluna do meio. Você vai ter que decidir aí, ou os dois. Não dá para dizer que... Pega outra pilha para mim, por favor. Não dá para dizer que você tem uma segunda, uma terceira opção. Vocês estão entendendo? Então, a visão aqui, eu estou tentando passar para você a visão do apóstolo Paulo em relação a essa questão. E é o que a gente passa dentro da igreja. Então, por que a igreja ela fica doente? Por que as pessoas ficam doentes? Qual é a causa das doenças? Quais são as causas? Quais são as causas daquilo? Quais são as causas? Pega mais um, que isso aqui está acontecendo alguma coisa. Quais são as causas que nos levam a viver isso dentro da igreja? São detalhes como esse. Que a gente está numa escola de profetas e, infelizmente, hoje eu só posso ensinar alguns de todos que poderiam. Eu não estou reclamando, não. O que eu estou dizendo é que a função de estar aqui hoje é exatamente essa. É trazer aprendizado para que você resgate valores. Para que você viva valores. Se você aprender isso que está acontecendo, você vai pensar 10 vezes antes de furar o cano na parede. Entendeu? Principalmente se for a hora do culto. Vai que é o castigo. Né? Vai que é a permissão de Deus só para você se lascar. Então quer dizer que perder tempo no culto não dá, né? Então eu vou te dar agora 4 horas para você agora ter que quebrar a parede, botar um cano no lugar, porque deve ser uma tribulação, meu filho. Eu não quero imaginar você furar a cana aberta, não tem resiste, e quando o lugar não tem resiste, que a água está jorrando, né? Trocar uma torneira já é complicado, imagina um cano furado numa parede. Então, quando nós olhamos para isso, a gente vai ver, tamanha é a nossa fragilidade. Eu não vou falar burrice não, fragilidade. Tamanho é, no reino espiritual das muitas e muitas igrejas, e muitos membros dessas igrejas, triste é... Essas pilhas devem ter ficado ruim. Triste é ver isso acontecer e a gente não sabe por que aconteceu. A gente não se dá conta por que as coisas acontecem. Por que a nossa adoração ela não alcança o patamar que queremos muitas vezes? São por detalhes como esse. São por circunstâncias tão aparentemente insignificantes, mas que faz uma diferença danada. Vocês estão captando essa visão? Porque eu não estou querendo fazer vocês virem o culto, não. Estou tentando fazer vocês entenderem o porquê que vocês têm que atender um chamado. Não é porque o pastor pediu, é porque ali, naquele momento, o Senhor está estabelecendo o novo dele para a sua vida. E foi dito aqui, é uma realidade, principalmente, aí eu vou falar do meu ministério, muito dificilmente vocês vão me ver chamar você, exceto que seja um anúncio comum, não, olha, amanhã temos culto, você compareça, amanhã, né? Mas quando eu digo, meus irmãos, não faltem, é porque eu já estou me preparando para algo excelente, sobrenatural, ou Deus já deu a visão ao líder para algo de grande importância para a sua vida. E aí, sabe o que nós fazemos? Simplesmente nada. Desdenhamos.
E eu não quero crer, eu quero acreditar que é involuntário, que não é sentimento mau, que não é vontade de criar um mal-estar. É simplesmente uma coisa chamada distração, falta de visão no que deveria ter visão. Se eu disse vem, quando eu disse, irmãos, segunda-feira você não pode faltar, porque vai vir pessoas de fora, olha, Deus vai bradar, vai ser um negócio forte. Eu pergunto, quem veio? Se arrependeu? Foi bom ou não foi? Então eu jamais vou chamar você para algo que não seja para edificar a sua vida. Porque eu não quero. Você tem uma coisa que eu, particularmente, eu detesto cansar a ovelha. Até merecia de repente. Mas eu não gosto de cansar a ovelha. Porque eu penso o seguinte, porque o dia que eu falar, eu quero ser atendido. Eu preciso ser atendido, o reino precisa ser atendido. Né? Porque o dia que eu conclamar, a pessoa no mínimo tem que ter um senso. Sabe qual é o senso? O meu apóstolo, ele custa pedir. Quando ele pede, tem alguma coisa aí. Eu queria muito que essa identidade ficasse na sua mente. Porque eu creio que quando um líder chama, né? Quando o apóstolo Paulo está chamando aqui, ele está chamando porque ele iria ensinar algo importantíssimo. E não é que ele ensinou, gente? Ele ensinou o verdadeiro sacrifício de adorar a Deus. Olha que palavra. Imagina quem faltou esse culto, irmão. Imagina você perder um culto. Você fica imaginando, eu fico tentando imaginar quem perdeu o culto do apóstolo Paulo, né? Sabia que teve gente que faltou esses cultos? Teve gente que faltou até culto que Jesus dirigiu, gente. Eu acredito que teve gente, vou não, eu já fui semana passada, eu vi ele fazer muitos milagres, mas estou cansado hoje. Eu acredito que deve ter tido gente que não foi ao culto que Jesus dirigiu. Mas eu pergunto, quem foi que perdeu? É quem não foi. Claro. Maturidade e entendimento no que eu estou falando. Vou repetir. Aí tem sempre aquele que vai dizer, por exemplo, não veio hoje. Um exemplo, né? Alguém que não veio hoje. Aí ele vai dizer, não, mas eu não vi. Não é para. A questão não é se explicar. A questão é entender. É entender. Porque se você não pode vir por um motivo justo, eu sou o primeiro a orar pela tua vida. Você está entendendo? Agora as pessoas acham que vão me dar desculpas achando que eu vou acreditar. Porque eu sei quando é verdade e sei quando é desculpa, quando é calço. Quem está entendendo isso? Por quê? Porque eu sei que quem vai perder é você. Então eu não estou falando para quem não veio hoje. Eu estou falando para quem está aqui. E isto é um entendimento, isso é um ensinamento. E esse é um ensinamento que nós não podemos esquecer dele. Poxa, eu não fui. Não é isso. Por isso que eu disse que tudo que você falar pode ser apenas uma desculpa sem argumento inteligente. E o que eu quero mostrar para você, que eu não estou preocupado apenas porque você não veio ao culto. Eu quero que você entenda que você, quando perde o culto, um prejuízo imenso para a sua vida espiritual. Se você entender isso, eu tenho certeza que cada culto que você faltar, você vai chorar junto comigo. Como eu choro com a sua ausência, você também vai chorar porque não veio. Você entendeu? Você consegue captar essa visão que eu estou tentando jogar o teu coração, jogar a tua alma? Quem está entendendo isso? É só isso que eu quero falar. Porque senão as pessoas querem, de uma certa forma, justificar. Não é isso, gente. Eu não estou à busca de justificações. Sabe, acho que a gente tem que começar a amadurecer. É igual quando a gente fala assim, se você não está errado, você não tem que nem que falar. Essa semana não, hoje, eu chamei a atenção, né, num grupo, né, que a gente tem de oração, os irmãos devem ter visto, e de alguns que, graças a Deus que é uma minoria, que de vez em quando vacila.
E eu tenho que bater e é complicado, né? Porque às vezes são amigos, pessoas próximas, né? E a gente não quer magoar ninguém, a gente não quer entristecer, mas o propósito é tão grande que infelizmente eu tenho que passar por cima de tudo isso e fazer o propósito maior prevalecer. E aí eu fiz um alerta mais uma vez e tal. Então, olha onde vai a mente, né? Mas por que essa pessoa está assim? É porque ela não consegue discernir quando ela está errada e quando ela está certa. Porque é assim que eu enxergo. Olha só, raciocina comigo. Eu acabei de chamar a atenção das pessoas que estão errando. Se você não está errando, eu estou chamando a sua atenção? Você tem que falar alguma coisa? Não, cala a boca. Relaxa. Diga assim, o que você tem que fazer é o seguinte: poxa, o apóstolo pega firme mesmo, mas com você só. Aí eu acho engraçado, mas isso não acontece só no grupo, não, isso acontece nos cultos, em reuniões, ou às vezes numa pregação, no final do culto. Olha, pastor, mas isso eu não faço. Eu não preciso que você faça justificação, eu quero só que você entenda que aquilo não é bom. Se você entender, na próxima vez você não vai fazer. E é isso que eu quero. Eu quero que você visualize o melhor de Deus. Entende? Aí a pessoa bota um áudio meio que atravessado, né? Olha, eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Não me bota nisso, não. Porque eu também não gosto disso. Aí depois foi amenizando. Aí falou assim, porque as pessoas têm que respeitar quem é o líder, tal. Tá, beleza, ótimo. A palavra que ela deu era pertinente. Só que ela não precisava falar. Por quê? Porque não era com ela. Quantas das vezes agimos assim? Muitas, não são poucas. Quantas vezes a igreja de Cristo age assim? Não são poucas, são muitas. Quantas e quantas vezes eu estou falando, olha só, eu estou pregando uma mensagem, sei que essa mensagem vai atingir a todos, mas sei que tem alguém que vai atingir mais, porque de alguma forma, em alguns casos, eu vou saber que tem alguém com aquela deficiência. Então vamos dizer que eu falei e aquela mensagem atingiu a deficiência do Luiz. Eita, mas bateu na veia. Luiz baixa a cabeça, doeu, hein? Bateu com força. Aí, o que eu estou esperando? Eu estou esperando o Luiz vir até mim, de repente, e dizer assim, apóstolo, a mensagem que o senhor pregou hoje foi para mim, oh glória, eu vou dizer amém, Jesus. Adivinha quem vem? É a Tati. E dizendo, pastor, olha, mensagem poderosa, mas quer dizer para o senhor que eu não faço isso não. Oh meu Jesus, não é dela que eu quero ouvir isso, é dele. Vocês estão entendendo como isso é sério? Você não precisa vir falar para mim, se não é contigo, levanta a mão para cima. Agora, se você está na dúvida, fique em paz. Mas tem muita gente que fica angustiado, sai do culto angustiado. Ai, será que o pastor falou para mim? Ai, meu Deus, será que eu fiz? Por que você está com... Tem culpa no cartório. Eu ia falar, né? Por que você tá... Por que tu andas? Porque vou falar aquela palavra. Por que te abates, ó minha alma, né? Por que você tá com esse... Será que ele falou para mim? Essa angústia. Aí, qual é a sua? A sua não é vir. Por exemplo, se você tiver com dúvida, vamos lá, vamos aprender? É para aprender? Eu vou aprender. Preguei, falei. Ou qualquer líder falou, pregou. Você está assim, será que foi para mim ou não foi? Será que se encaixa naquilo que eu vivi? O que você vai fazer? Apóstolo, pastor, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Olha, eu fiz isso aqui, o senhor sabe, mas será que esse ponto que o senhor falou refere-se a isso que eu fiz? Porque eu fiquei meio que na dúvida e queria que o senhor me dissesse. E eu vou te dizer. Não, minha irmã, fica tranquila, não é contigo. Olha, irmã, tinha pensado nisso não, mas recebe para você porque pode servir. Eu vou falar, meu irmão. Porque primeiro, entre nós tem que haver uma liberdade espiritual e uma confiança. Se não houver isso, tá ruim. Outra coisa que eu preciso que a igreja de Cristo e todos os liderados possam entender diante dos seus líderes.
Se você não confiar no seu líder, você vai confiar em quem? Tem dito isso. Por exemplo, eu estou falando isso aqui e eu sei que tantas outras pessoas poderiam estar aqui e vai falar assim, essa foi para mim. Ué, mas é mesmo, ué. Aí você, o que você fala? Tomei posse, recebi. Que vai ter coisa, gente, que eu vou falar, que eu posso saber a sua vida, mas eu vou ter que falar, porque quem sabe naquele dia não foi nem para você, foi para outro. Mas porque um dia lá atrás serviu para você. E tomara que continue servindo, porque se a palavra te repreende, é para você não voltar a errar ou para consertar o que um dia você errou, não é isso? Ponto. Mas as pessoas não conseguem ter essa maturidade. Ela olha a repreensão como o martelo final da sua condenação, principalmente vindo do líder. Né? Se o líder tem noção do que representa o reino, eu não vou ser o matador, eu vou ser aquele que eu vou conduzir, vou pedir a Deus para que eu possa conduzir a palavra de Deus de uma forma sadia, saudável, né? Gloriosa, maravilhosa. Eu acho que esse é o papel da manifestação e da glória do Senhor. E quando a gente vive isso, nós estamos vivendo o quê? A excelência do reino, entendimento, crescimento, né? São detalhes, são coisas simples. Quantas e quantas vezes já participei de reunião, meu irmão, que o pau cantou, mas cantou com força. Chegava a ouvir o tinindo assim, sim, na orelha. Né? De você ver o cara espumar pela boca em reunião fechada de obreiro, de evangelista para cima, de ministério grande. O pau canta. E nego tem que, baixar a cabeça, chorar rindo. Se foi para você, vai lá e se conserta. Se não foi, você sai com a mesma alegria que você entrou. Acabou. Agora a gente tem uma mania de se defender. Para que você vai se defender se você não está errado? Se você não está errado, se defender por causa de quê? Não tem lógica. Agora, se tem dúvida, aí pergunte. Será que o pastor falou para mim? Será, irmão? Ou é ou não é? Se está na dúvida, tire a dúvida. A pior coisa do mundo dentro de uma igreja é alguém que sai com dúvida quando poderia ter certeza. A dúvida, ela é a arma que o diabo usa para piorar a situação. Grave isso. Porque o diabo, muitas vezes, ele não mostra. Ele apenas cria uma dúvida. Ele bota aquela famosa pulga na orelha. Botou a pulga na orelha, acabou. Não precisa nem estar errado. Só botar a pulga na orelha. Já era. Isso é com você, ou você nunca viveu isso? Você ficou assim, pulga atrás da orelha. Você nem viu nada, não sabe de nada, mas botou a pulga, acabou. Aquela situação já está quase que como errada, porque exatamente você botou a pulga atrás da orelha, ou colocar a pulga atrás da sua orelha. Não quero te falar nada não, mas não sei, pode ser que eu esteja enganado, mas falou, já era, a pulga atrás da orelha. Você vai ficar até descobrir se é ou se não é. Mas até descobrir você já está como, né? Desesperado, desesperada. E quem é que bota a pulga atrás da orelha? Irmão, é o adversário. Mas eu não quis botar a pulga atrás da orelha. Não quis, mas botou. Porque a pessoa que chega perto, vamos supor, quando não é para ajudar, aí vamos agora explicar direitinho para você entender, seu pastorzinho. Vamos lá. Quando você conta o seu pastor e diz para ele da seguinte forma: pastor, olha, eu não sei, eu não tenho certeza, mas cuidado naquela situação, porque eu vi umas coisas estranhas. Você está contando para quem? Você está contando para quem? Eu estou perguntando, vocês estão contando para quem? Qual é a função do pastor na igreja? Qual é a função do pastor na igreja? Vai dizer que vocês também não sabem. Eu vou ter que ensinar? O que mais? Tá, e olha só, é uma pergunta simples como essa, o nego fica bolado. Tô bolado, e agora? O que meu pastor faz na igreja? Eu faço bolinho de chuva, aleluia. Poxa vida. Eu acho que o erro está por aí, né? Eu acho que na próxima, não vou falar agora não, que eu vou ocupar mais. Quem sabe na próxima reunião, eu vou falar qual é meu papo. O que eu faço, tá, gente? Vou me apresentar.
prazer, apóstolo Arilei, vou dizer quem eu sou aqui dentro, né? Porque eu acho que muitos erros acontecem porque as pessoas não sabem nem quem o pastor é dentro da igreja, né? Eita, meu Deus do céu, Jesus, Jesus, Jesus. Irmão, acabei de ter uma triste decepção. Meu Deus. Às vezes sabe, pastor, mas não comer. Mas não pode ter. Não é? Mas é, ué. As palavras não vêm, né? Mas não pode não, irmão. A palavra tem que vir. Por quê? Porque são conceitos que você tem que ter na ponta da língua. Ô, gente, uma coisa é eu te perguntar a tabuada de 9, que você é mais ou menos da meio barro, meio tijolo. Agora, te perguntar de 2, tu errar, de 9, de 8. Tabuada de 8. 8 vezes 7. Quem sabe? Mas tem muito tempo que eu estudei. Ó, pronto. Né? Agora, se eu perguntar, né? 8 vezes 2. Já viu como é que foi mais rápido? O que acontece é que tem coisa que a gente sabe que está na ponta da língua. O que está na ponta da língua? Responder. Os outros está na ponta da língua. Precisa nem pensar. Essas palavras não fogem a língua. Foge? Foge, não. Na hora que ela vem, mas bateu, como é que é? Não. Deu, tomou, né, Gabi? Apontou para si, né? Eu vi daqui, hein? Você vê que eu estou de olho em tudo. Vocês estão por fora. Mas é verdade, é legal ela fazer isso, porque isso ajuda ela a melhorar, né? A gente, tem coisas que a gente não precisa pensar, sai. Gente, quero ver quem é que ensina uma criança mamar nos peitos da mãe. Ninguém ensina. Já é automático, ele já vai sentindo o cheiro, sei lá. Parece que tem um radarzinho naquele... Que, às vezes nem o olho está aberto, né? É só no nariz, ó. Ou na boca, sei lá, onde está o radar dele ali, ó. Ele já vai direito e vai caçando, vai caçando. Uma vez eu vi um vídeo, e o vídeo foi de propósito. Pegou a criança, no primeiro momento, jogou a criança na barriga da mãe, não foi isso? Foi. E ela veio tateando. Eu falei, gente, ela não podia pegar um umbigo e achar que era... Ela não achou que o umbigo era o seio da mãe. E ela veio de lá, veio de cá, e roda pra cá. Deve ser, né? É um radar forte. É forte o radar. Mas não é só com o ser humano, não. Todos os animais. Sim. Eu estou tentando te trazer a realidade da visão que eu estou passando. A criança, pum, foi certinho no seio da sua mãe. Tem coisa que a gente, ó, na ponta da língua. Coisas, agora, aquilo que a gente não sabe, a gente vai ter que aprender. Tem coisa que a gente não tem, então a gente tem que aprender. Porque geralmente o que a gente tem na ponta da língua, eu vou fazer uma pergunta, me responda quem for capaz. Atenção, senhoras, e atenção, senhores. Me responda se você for capaz. O que geralmente você tem na ponta da língua? O que é bom ou o que é mal? de estalo, acho que é o que é mal. É o que é mal. Mais fácil. É mais fácil. Concorda? Sim ou não? Ela não. Hã? Ela falou saliva. Ó, já falou que era mal. Já vacilou. Mas tá certo. Mas você vê, né? Mas saliva não produz nada, né? Então é mal, vamos dizer assim, por esse ângulo, né? Ou seja, o Jesus. Foi ótima essa, né? Mas vamos lá. Então, geralmente, o que é mal sai da nossa boca primeiro, gente. Você não ficou preocupado, não? Hã? Ficou, não? Deveria ficar. A gente riu da saliva, mas a situação é frenética. Porque quando você chega ao ponto de admitir que o que sai primeiro é mal, então o que você tem que fazer? Logo de cara. O que você tem que fazer? Calar a boca, irmão. Se logo de cara você já sabe que o que sai é errado, primeira reação que você tem que fazer é o quê? Fechar a boca. Fechar a boca e abrir o coração. Isso é muito sério. Muito sério. A gente está rindo, mas porque porque eu estou vendo dessa forma e creio que você está vendo edificação diante desse ensinamento nessa noite. Amém? Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos o quanto erramos, inconsciente, mas com consciência que fizemos o errado.
A gente erra inconsciente, a gente não vai no culto porque está com raiva do pastor, ou porque não tá afim de ir para o culto porque ele chamou. Você não faz isso. Porque se fizer, é o diabo que está na sua vida, pelo amor de Deus. Não é não? Mas, no fundo, você sabe que você errou. Então, se você sabe, por que antes de errar, você não pensa para acertar? Então, são coisas que a gente tem que aprender. Coisas que a gente precisa pensar, resgatar. E isso é muito sério. E aí o apóstolo Paulo, muitas vezes, como ele disse aqui, ele pede misericórdia, né? Pelo amor de Deus, vê se vocês me entendem, vê se vocês me ouvem, vê se vocês vão, vê se vocês recebem. Gente, sinceramente, vou dizer para vocês, não é como pastor de vocês não, tá? Mas sincero, abrindo meu coração para vocês aqui, como se eu não fosse o pastor de vocês e nós fôssemos apenas grandes amigos da vida. O que falta para a gente entender questões tão simples como essas? O que acontece com a gente que eu não consigo entender isso na minha vida espiritual? Por que eu dou lugar à minha... Veja, olha o que eu vou te dizer. Muitas vezes eu dou lugar, não é a carne não, irmão. Você dá lugar à ignorância. É ignorância. Porque isso aqui não é dar lugar à carne. Somente. É dar lugar à ignorância. Porque a carne, a gente vence com inteligência. Além da gente vencer com o Espírito de Deus, mas tem hora que a carne a gente vence com inteligência. O que é a inteligência que eu estou falando aqui? É aprender o que está sendo dito. Não é um culto racional? Não foi isso que nós lemos aqui? Então, se a gente leu isso, se o nosso culto é racional, então eu tenho que ser o quê? Burro ou inteligente? Indouto ou sábio? Para você que não sabe o que é indouto, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de sabedoria. É um ignorante na sua fé. Amém? Ou neófito. Né? Você sabe o que é neófito? Quem não sabe aqui, levante a mão. Neófito é todo aquele que é, vamos dizer assim, muito novo na fé. Aí eu não vou chamar ele de ignorante. Aí ele tem uma outra conotação. Neófito é aquele que é muito novo na fé, e por ser novo na fé, ele não tem conhecimento. Então, chamamos de neófito na fé, porque ele não tem conhecimento para aplicação. Mas isso não retira dele a necessidade que ele tem que ter de aprender. Amém? Vou citar essa frase, essa palavra em uma frase, para você entender. O neófito está na escola de profeta. Bem aplicado. Agora eu vou citar em outra frase que não vai ser bem aplicado. O neófito está dando aula na escola de profeta. Isso não pode. Entendeu a diferença? Entendeu? Então o neófito tem que estar aqui, mas o neófito jamais pode dar a escola de profeta, porque ele não tem maturidade para falar o que ele não sabe. Amém? Então, eu acho que você aprendeu isso hoje aqui também. Amém? Então, eu apliquei a frase porque eu acho que ficaria mais fácil o entendimento. Então, olhando por esse ângulo, o que falta em nós para a gente viver essas questões tão simples? Né? Eu fico pensando, aonde está a igreja que não consegue captar isso? Eu não sei, pode ser que cada um tenha um jeito na sua igreja, mas eu me nego a acreditar que um líder não ensine isso, ou que não chegue perto disso. Todo líder ensina. Então, se todo líder ensina, é a igreja que não aprende, não presta atenção, não quer ouvir, não quer sentir o melhor de Deus. Ele quer apenas o quê? Como você disse, como é que você falou? Grava aí, porque depois que a gente fala, depois a gente esquece, né? Você disse. Então é isso, calma aí, segura aí. Então para ele, é prático estar no culto.
né? Quer ver? Eu vou aplicar o que eu acabei de fazer aqui para ele e serve para todos. Isso acontece comigo também, tá? Eu só vou aplicar só, mas isso às vezes com a gente acontece. É por isso que a gente tem que registrar. Escrever se for possível. Quando um negócio é muito bom, a gente tem que escrever, porque a gente não pode esquecer. Porque às vezes eu recebo as revelações de Deus no meio da rua, sabe? Deus me faz, olha, se eu não anotar, se eu não escrever, aquilo pode fugir da minha mente. Por que que vai fugir? Vai fugir porque aquilo ainda não foi registrado na alma. Ele só foi registrado naquele primeiro momento, né? Por exemplo, ele falou algo, mas se eu perguntar ele de novo, nem ele sabe repetir. Não é? Mas por que isso acontece, gente? Isso acontece é porque ele falou algo movido por uma sabedoria momentânea que despertou, pá, soltou, mas que ainda não é plano concreto dentro. Vocês entenderam? Porque quando é plano concreto, você não esquece. Ou eu estou errado? Quando é definição, o que é definição? É o que você tem certeza. Quando você tem certeza, você esquece? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Como é que é isso aí? Hã? Tanta hora para perguntar o nome, né? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, minha filha? E o seu? Você esquece? Mas por que você não esquece? Está registrado. Aí sabe o que acontece dentro da igreja? Nós somos pessoas, nós, no contexto geral, somos pessoas com momentos, flashes de sabedoria dada por Deus só para aquele momento. Irmão, eu não quero isso para a minha vida. Porque o dia que eu mais precisar eu não vou ter, irmão. Sabe por quê? Eu não vou lembrar. Isso é um tipo de monetônio. É o quê? Monetônio que perde, tem que registrar, porque senão não esquece. Acabou. Ele dá uma amnésia. Né? Ele sofre uma amnésia. Ele fala, o que eu falei mesmo? O que eu disse? Por isso que eu pedi para anotar. Por que eu pedi para anotar? Porque não estava registrado dentro de mim. E eu gostei tanto, mas eu ainda não registrei. Porque quando eu gravar, meu filho, eu vou falar isso sempre. É porque eu ainda não gravei. Mas quando eu gravar, acabou. Vocês estão entendendo a essência? Eu estou usando um exemplo para você entender. Por exemplo, hoje, para mim era o que? Era uma dificuldade de saber o que era um dó, que era um ré, que era um mi. Mas hoje eu já sei. Por quê? Porque eu registrei. Eu guardei. Já sei mais ou menos. Agora eu estou tentando aprender agora aonde estão todos os dós, né? Aonde estão todos os rés, aonde estão todos os mis. Porque num baixo, num violão, tem mi, dó para quem quiser. Em tudo quanto é lugar tem. É só saber onde está. Porque senão a gente só sabe que tem dó em um lugar. Né? A gente só sabe que tem dó ali. Por quê? Porque gravou que está ali. Só que tem dó em outro lugar que vai te ajudar. Não, mas a gente é meio assim, topeira, né? Com aquele entolho que fala, né? Sabe o que é entolho? Você não... Rapaz, mas só tem eu de roceiro aqui, gente. Não, nem entulho não, rapaz. Entolho é aquilo que o jegue usa aqui, ó, o burro, o cavalo. É aquilo que impede ele olhar pelas laterais. Né? Então... É um nome bem feio, né? Esquisito, mas isso é lá da roça, né? Hoje já deve ter outro nome, né? Como é que é o nome, Luiz? Você sabe? Eu conheço isso como tapa velho. Aí, tapa velho. Tapa quem? Tapa velho. Tapa velho? Aí, já é diferente, tá vendo? Eu conheço isso também. Tapa velho, né? Então, o que acontece? Então, cada um tem uma visão do tapa velho, né? Agora, de uma coisa é certa. Ó, o tapa velho pode mudar de nome em cada estado, sim ou não? Sim. Mas ele vai continuar sendo o quê? A mesma coisa. Então o que a gente tem que entender é isso. Não importa quantos nomes tenho. O importante é que eu saiba o que é aquilo. Amém? Amém. Então, essa é a realidade que eu quero deixar o coração de vocês nessa noite de aprendizado. E fica aqui a experiência, né, para cada um de nós. E eu nem terminei, né, de falar, mas...
Repete para mim aí a frase aí. Isso. Daqui a papel. Tadinha. Oh, Jesus. Aleluia. Ó, é prático ir na igreja, né? A pessoa vive apenas isso. Só essa praticidade de estar aqui, né? Mas cômodo não assumir compromisso. O que é um assumir compromisso? Não é só botar a mão numa cadeira, varrer ou estar na porta. Não, assumir compromisso é aprender o que você está aprendendo aqui. Isso é assumir compromisso também, né? Você gravou agora, meu filho? Porque a frase é sua, mas quem vai gravar sou eu. Imagina que vergonha. Também se você falar, eu vou ligar. Né? Porque às vezes acontece isso, sabia? Às vezes o cara tem uma revelação profunda de Deus, mas quem grava é o outro. Porque ele mesmo não deu valor. Não estou falando dele, estou falando no contexto geral. Às vezes a pessoa fala, tem aquela revelação, pá, mas ele mesmo não grava. É o outro que recebeu que gravou. Quer exemplo disso? Vou falar. Em janeiro, a minha família esteve aqui, não teve? E aí eu apresentei um tio, né? E aquele tio, ele me disse uma palavra quando eu era ainda muito criança, e eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: eu estava bem triste, chateado, porque me perturbaram da escola. Na época era bullying, não era bullying, né? O nego tirava sarro, né? Eu estava apurrinhado com aquilo, criança, né? Briga de criança. Hã? Como é que é? Então, o que acontece? Aí eu cheguei triste. Aí eu não sei o que aconteceu conversando com ele. Aí ele disse: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele falou: não faça isso. Você nunca perde em ser bom para alguém. Aí eu respondi ele, né? Ele disse: mas como que eu vou fazer? Como é que eu vou ser bom? Porque se eu estiver fazendo bondade, né? Eu não falei assim, né? Mas alguma coisa muito parecida com isso. Mas ele está me fazendo mal. E ele vai continuar me fazendo mal. E ele repetiu para mim: por mais que o mal te atinja novamente, você terá certeza de que você sempre foi o bem da história. Eu nunca mais esqueci daquilo. Então ele disse: nunca faça, não faça o mal, mesmo quando alguém lhe fizer o mal. Sempre faça o bem. Uma frase simples, né? Que todo mundo é capaz de falar. Mas ele falou de um jeito tão forte, tão profundo, que aquilo entrou no meu coração quando eu devia ter meus 7 ou 8 anos de idade. E há uns anos atrás, não lembro exatamente, um mês atrás, em um momento ele estava muito triste, muito angustiado, e eu, no momento, na conversa, eu disse: tio, eu vou responder para o senhor, eu vou falar para o senhor uma coisa que um dia o senhor me disse. E eu repeti para ele a mesma frase. Ele disse: poxa, você sabe que você tem razão? Mas foi eu que disse? Ele mesmo havia esquecido, né? Eu não lembro disso não. É mesmo? Você guardou? Eu guardei. Eu mesmo nem lembrava. Ou seja, eu guardei aquilo por anos, né? E fui eu que o abençoei com a mesma palavra que um dia saiu de dentro dele, né? Então muitas vezes nós somos assim. Às vezes a gente fala, por isso que é perigoso, gente, a gente falar o que não vive, né? É perigoso não vou dizer nem perigoso, é ruim a gente falar e aquilo que não está dentro de nós, porque na verdade o que nós falamos tem que estar dentro de nós. A gente tem que acreditar naquilo, porque a gente sempre vai precisar daquilo. Aquilo que nos é como segurança. Amém? Então, eu deixo aqui essa palavra, esse ensinamento, e eu espero, né, que o Espírito de Deus fale melhor, porque eu quero assumir compromisso, né? Eu quero que seja cômodo assumir compromisso. Seja importante, seja gostoso, porque quanto mais eu aprendo, mais eu cresço. Quanto mais eu cresço, mais eu me sinto forte. E quanto mais eu me sinto forte, mais as provas terão dificuldade de me abater. Amém? Fica aqui essa palavra para glorificado e exaltado seja a presença do nosso Senhor. Amém? Amados, vamos iniciar nossa escola de profetas nessa noite especial, mais uma vez entregando ao Senhor Jesus Cristo a nossa vida e, como diz a leitura, para termos uma nova vida em Cristo. Amém? Então vamos orar. Eu quero aproveitar esse momento, convidar aqui
o diácono Luiz para estar orando e entregando ao Senhor esse momento. Pega o microfone. Vamos orar. Glorioso Deus, ainda bem que eu sou prevenido. Eu já deixei as luzes aqui. Eu falei, se o palhaço está na minha frente, né? É o que eu tento ensinar, né? Pode até não funcionar. Pelo menos eu tento, né? Ser prevenido. glorioso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nos dou glória, Pai, por estar aqui mais uma vez reunido em Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, que o Senhor possa, Pai, abrir as nossas mentes, para que possamos dessa forma, Pai, estarmos adquirindo e absorvendo a Sua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer as nossas almas, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa verdadeiramente, Pai, estar entrando com providência em nossas vidas. Ó meu Deus, mais uma vez eu te agradeço e te dou glória.